Boa noite. Consultar o bem. Quando me foi dado o tema, eu fiquei perguntando. Quem ia falar sobre esse tema era Adenauer Novaes. Ele, na semana passada, me disse: João, você pode me substituir? Eu digo que será uma grande responsabilidade, afinal de contas, vou substituir Adenauer Novaes, que é insubstituível, não é? Então, consulte o bem. Quando me foi dito, eu fiquei imaginando o seguinte: como é que eu posso consultar o bem? O bem é o quê? Uma coisa que eu pensei assim, pego o meu iPhone e ligo para ele e digo: ô bem, quero falar com você. Claro que todos nós temos bens, mas não é esse bem exatamente do qual se está falando. Se está falando do bem, ou seja, do bem de uma forma geral, do bem agir, do bem falar, do bem se comunicar, do bem sentir. Ou seja, da correção. Consultar o bem para que eu possa fazer o melhor. Mas onde eu vou encontrar? Eu vou ficar o tempo todo com um tablet na mão, cheio de livros, livros que tragam mensagens mediúnicas, para quando eu precise, entro lá e consulte sobre o bem. Consultar o bem é o quê? Onde é que ele vai estar? E aí é que é o problema interessante que nós temos que resolver. Onde é que nós vamos buscar esse bem? Geralmente nós buscamos fora de nós. Buscamos nos livros, nas mensagens, no Instagram, buscamos no Facebook, na internet. Mas há um problema aí, que foi citado, inclusive, na página de Adenauer. 7 livros que eu recomendo que as pessoas adquiram e comecem a ler página por página. Todos os 7 livros. Olha que já é um número sagrado, 7. Minha mãe dizia que 7 era conta de mentiroso, mas não sei por que ela dizia isso. Mas o que ele vai dizer exatamente é que existe um tesouro em nós, que é o tesouro do amor. E eu me lembrei, enquanto era lida a página, de uma parábola de Jesus. Ele diz assim: havia um indivíduo que estava trabalhando num terreno. Claro, o terreno não era dele. Ele estava trabalhando para alguém que era o dono do terreno. E no que ele escava aqui, escava ali, ele descobre um tesouro escondido. Quando ele descobriu, claro que a ambição o tomou. E o que ele faz? Ele deixa tudo onde está, não alerta ninguém, sai, vende tudo o que tem, junta o dinheiro, compra o terreno para ficar com o tesouro. Olha que parábola interessante. Em primeiro ponto, parece que o indivíduo é até um desonesto, porque ele estava trabalhando no terreno dos outros. Descobre um tesouro e aí fica na dele, junta um dinheiro e deve ter chorado, faça menos e tal, e comprou o terreno. Olha, a mensagem está falando de algo interessante. Porque Jesus tem sempre uma segunda intenção ao colocar uma parábola. Quando as pessoas ficam apenas no nível do que é apresentado, elas se perdem. Mas, se começarem a pensar, onde é esse terreno? Esse terreno é o quê? É uma propriedade qualquer, em qualquer lugar? Não. Ele está falando do indivíduo, ele está falando do reino de Deus nessa hora. E ele vai e diz que o reino de Deus está em nós. É até uma mensagem que parte do próprio João Batista, capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que ele começa logo no primeiro versículo a dizer metanoeite engikigar repsileia turanu, no texto original. Ele diz, no texto grego original, ele diz o quê? Mudai a vossa mente, transformai a vossa mente, metanous, o verbo. Mudai a vossa mente, transformai a vossa mente,
porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, para que eu possa ver o reino de Deus, eu tenho que fazer uma transformação na minha visão de mundo, na forma como eu vejo as coisas. Porque senão eu posso passar batido. Não ver exatamente aquilo que devo ver. Falando nisso, é até 10 para as 8, né? Até que chegam os passistas. Então, é esse o ponto. O reino de Deus. Para que eu o veja, eu tenho que adestrar a minha mente para vê-lo. Ou seja, para percebê-lo onde ele está. Mas se ele está dentro de mim, como é que eu vou perceber? Esse tesouro que está aí escondido. É isso que eu tenho que descobrir. E para que eu descubra, eu tenho que fazer uma metanoia, como foi dito, uma mudança da minha mente. É aquilo, inclusive, que hoje propõe a psicologia, propõe todos os movimentos que batalham pela transformação do ser humano. Mude sua mente. Uma coisa que é muito fácil, não é? Tranquilo. Cada um pode fazer. Dá vontade de dizer assim, hoje eu vou mudar minha mente. Aí muda. Tranquilo. Não é não. É uma das coisas mais difíceis. Então, a proposta de João o Batista parece simples. Mudar a vossa mente, porque é chegado o reino dos céus. Então, vamos mudar como? Tirar do lugar uma coisa, botar outra? Ou seja, tem um trabalho a ser feito. E um trabalho vai ser, como é a minha visão de mundo? Primeiro, porque eu vou ter que trabalhar a educação que eu tive. Porque como espírito, quando eu encarno numa família, numa estrutura qualquer, normalmente uma estrutura familiar, onde eu já entro em contato, de forma inconsciente, com a mulher que me vai parir. Porque eu fico no útero dela, inconsciente, durante 9 meses, em estreita ligação com ela. Tudo o que acontece a ela repercute em mim. Tranquilo, calmo e sereno. Então, se ela tem raiva, a raiva vem para mim. Se ela tem frustrações, eu sinto também. Se ela briga com o papai, eu sinto. Tudo que ela passa, eu estou sentindo. O que ela come vem para mim, o que ela bebe vem para mim, o que ela respira vem para mim. Ou seja, eu estou de inconsciente aberto, estou recebendo, inclusive, os complexos dela, que estão se constelando e constelando os meus. E aí, vem o dia em que eu deixo de ser ela. Porque enquanto eu sou feto, eu sou um prolongamento do corpo materno puro e simples. Eu não bebo por mim, eu não como por mim, eu não respiro. Ela é quem faz tudo por mim. Mas no instante em que há delivrance, quando é dada a luz, quando eu vejo a luz pela primeira vez, naquele momento eu vou me tornar um ser independente, mas eu já estou comprometido com alguém. Claro que inconscientemente, pela participação mística, eu já estou interligado a toda a família. Porque desde o momento em que a minha mãe disse, eu estou grávida, todo mundo já se ligou ali. E eu estou naquela atmosfera psíquica da família, que por sua vez reflete a atmosfera psíquica do bairro onde mora, a atmosfera psíquica da cidade onde mora, do país onde mora, enfim, da própria terra. Eu já começo como um ser coletivo. A partir do momento em que eu começo a mamar e as pessoas a falarem em minha volta, eu começo a ouvir uma forma de falar, que vai, uma língua que vai me sendo colocada. Vão falando comigo. O pessoal adulto fala sempre com criança, toda bestalhada. Neném, coisinha fofinha. O menino fica assombrado. Então,
Ora, nesse momento, o que é que está acontecendo? Eu já começo a ser coletivizado através da palavra, através das crenças da minha mãe, do que ela acha que eu devo fazer, que não devo, se ela começa a facilitar a minha vida, das pessoas, os parentes, que tragédia. Todo mundo que chega, que me carrega, que bota e começa a sacudir para um lado e para o outro o tempo inteiro, e eu já começo a gostar de umas coisas e não gostar de outra. Começo a abrir o meu berro quando a coisa não me agrada. E aí eu vou percebendo inconscientemente que quando eu berro, as pessoas correm para me atender. Eu digo, opa, agora eu já sei como é que eu faço. Qualquer coisa, aí todo mundo corre. Ah, eu já aprendi. E eu vou começar a chantagear todo mundo. A fazer tudo isso. E começo também aí a me desenvolver, e na medida que eu vou crescendo, aquilo tudo que me permitiam já começam a querer me negar. Eu começo a ouvir não. Não suba na cadeira. Não faça isso. Não faça aquilo. E como o cérebro da gente é difícil de trabalhar o não, eu fico vindo sempre, faça isso, faça aquilo outro, o que não querem que eu faça, aí eu faço, e as pessoas me castigam, me batem, brigam comigo, porque eu fiz o que me disseram para fazer. E eu começo a ter um indivíduo cheio de problemas desde cedo. E na medida em que eu vou me desenvolvendo com problemas, eu começo a criar uma visão de mundo, o que presta, o que não presta. Eu vejo minha mãe uma hora como a própria divindade diante de mim, quando ela cuida de mim, quando ela me faz carinho. Mas daqui a pouco ela começa a me negar aquilo que eu gosto de fazer. Começa a impedir que eu faça. Eu começo a me desenvolver, eu quero brincar, e ela quer que eu tome banho. Aí ela já começa a ser bruxa para mim. Então ela é um ser dual. É uma fada madrinha de um lado e é uma bruxa infeliz do outro lado, que sempre me causa problema. E a minha visão de mundo vai se desenvolvendo com meu pai, com meus irmãos. Principalmente se eu sou o primeiro filho e 4 anos depois nasce um outro que me tira o meu lugar. Eu era o príncipe. E, de repente, vem um outro, como eu vi outro dia num filme, o camarada dizendo, aqui, meu grande amigo, aí o irmão faz, mas eu não sou seu irmão, eu não sou seu amigo. Ele disse, não, você é meu irmão. Irmão a gente não escolhe, um dia a gente está assim no quarto, vem o pai da gente, olha, aqui é seu irmão, vai viver agora aqui com você. Amigo a gente escolhe, irmão impõe a gente. Então, ou seja, começamos os ciúmes, as brigas internas, começamos as pirraças, vamos aprendendo as crenças da família, as crenças do lugar. Depois na escola, o bullying que a gente sofre, o bullying que a gente faz com os outros, a necessidade de se impor, de sobreviver, e às vezes sobreviver na força, tome um tapa em um, toma um tapa de outro, e vamos criando a nossa visão de mundo. Nós vamos também desenvolvendo os nossos complexos. Quando o papai e a mamãe dizem, você é burro, você não vai dar para nada. E aí, às vezes, liquida a vida da gente. Ou, muitas vezes, como nós já somos um espírito sabido, reagimos o contrário. Vou mostrar a você que eu não sou. Quando isso acontece, é positivo. Quando não acontece, é uma tragédia. Bom, enfim, vamos crescendo, absorvendo as crenças sociais, vamos desenvolvendo as nossas crenças em função do que nos acontece, e aí chegamos na fase adulta, encarnados, e começamos a sofrer também as tendências que nós trazemos de outras existências, isso ali está presente. E eu começo a ter as minhas experiências, a namorada que eu tive, que o outro tomou, ou que eu namorava e que uma outra me tomou, e eu crio já os dramas, eu começo a sofrer, eu começo a me apaixonar, depois me decepcionar. Um dia eu dou uma loucura, caso, e aí crio uma família como tinha, e começo a criar nos outros que fizeram comigo. Eu vou trabalhar, começo a brigar com meus colegas, desenvolvo ambição. Nesse meio tempo,
quando eu já estou com tudo isso na cabeça, já tenho a minha filosofia de vida, porque todo mundo é filósofo. É o filósofo da opinião. Se você perguntar a uma pessoa, qualquer coisa, fale sobre a morte, a pessoa tem todo um discurso filosófico para fazer o que ela acha. Porque nós somos campeões do achismo. Eu acho, isso eu fico uma fera quando eu estou falando de um assunto sério, que vem coisa, mas eu acho, eu digo, meu Deus do céu, vai achar em outro lugar. Eu estou me matando para estudar e o cara vem achar. Para dar uma opinião positiva, ele acha, não é? Então, nós temos as nossas filosofias de vida sobre o que é relacionamento, inclusive sabemos perfeitamente como os outros devem se comportar. Sim, os outros. Porque nós, não. Nós temos sempre uma visão de nós bem positiva, apesar de nós sermos, às vezes, pior do que os outros. Nós não vemos os nossos defeitos, mas vemos o defeito de todo mundo. Nós temos uma trave nos olhos, mas não vemos um pequeno cisquinho, mas nós vemos um pequeno cisquinho no olho do outro. Então, para que eu faça a metanoia, dá para perceber nessa rápida colocação que eu fiz, e muito superficial, que eu tenho que mudar um mundo de coisas. Eu tenho que me reeducar. Primeira reeducação, que aqui se tem feito com bastante intensidade, não só nas palestras, como na ULI, na Universidade Livre do Espírito. Ter a consciência de que eu sou um espírito encarnado num corpo. Aquilo que a Adenauer tem falado sempre aqui, que eu sou uma individualidade ligada a um personagem. Um personagem que foi desenvolvido nessa existência de acordo com um conjunto de fatores. E esse personagem está limitado, porque, na verdade, enquanto espíritos encarnados, nós somos como um escafandrista de águas profundas. Não sei se vocês conhecem aqueles que têm aquela bola de ferro na cabeça, aquele macacão grande que afunda e vai andando assim, e que para fazer as coisas é uma dificuldade grande, porque o macacão todo impede de fazer. O corpo também nos impede de sermos aquilo que realmente nós somos, porque ele nos prende em 3 dimensões. Ele nos prende a um corpo, e esse corpo é uma dificuldade imensa. E eu tenho que começar a aprender a conviver com ele. Eu tenho que começar a me ver, eu sou um espírito. Estou ligado a um corpo. Eu não posso me subjugar aos instintos desse corpo, nem às emoções dele. Mas devo usá-las em meu favor. Usar os instintos e usar as emoções que vêm do físico. Eu tenho que aprender a lidar com isso. E aí é bem difícil. Porque quando eu vou consultar o bem que já está em mim, é um bem enviesado. Não é o bem real e efetivo. Eu tenho, pois, que começar a desenvolver uma capacidade de ir além daquilo que foi colocado e que está em mim como representações psíquicas, que o coletivo colocou em mim. Eu tenho que entrar num processo que Jung vai chamar de individuação, me libertar do coletivo. Eu tenho que começar a focar. Eu não sou apenas esse corpo, eu sou uma individualidade, um espírito que veio, de longe, de bilhões de anos, não de milhões nem de milhares, bilhões. Eu já tive octilhões de encarnações, experiências várias. Eu tenho em mim capacidade de fazer tudo isso, de fazer uma transformação, mas para isso eu vou ter que pagar um preço. E o preço vai ser aquele do que está na questão 919 do Livro dos Espíritos, o autoconhecimento. Me autoconhecer. Todo mundo deve achar que se autoconhece. Quem é você? Eu sou fulano de tal, eu sou médico, advogado, não sei o quê. Ele está sabendo superficial. Ele sabe apenas o social. Eu quero saber de você mesmo. E aí ele teria que me dizer, eu sou um espírito, sou uma individualidade. Eu tenho uma qualidade que vem de longe. Eu não sou esse corpo. Agora, esse corpo eu estou usando em meu favor. Eu estou aqui aprendendo. E começar a verificar. Aquilo que eu ando dizendo, falando e fazendo,
é de fato o que é real? O que eu vejo, o que eu julgo, o que eu critico, o que eu analiso, é a realidade? Ou são os meus desejos, são os meus impulsos, são coisas que eu aprendi? Quando eu me apaixono, eu estou em juízo normal? Não, não estou, efetivamente. A gente está numa fase alterada de consciência. Ou seja, na hora que eu me enraiveço, o que é que me toma? Quando eu começo a perder a tramontana, no momento em que os meus complexos são incentivados, o gatilho aparece, e eu apresento uma outra personalidade, ou seja, uma tarefa de autodescoberta. O Espírito Santo Agostinho, respondendo a essa pergunta, quando Kardec diz assim, de que maneira nós podemos crescer, evoluir, ele diz assim, já vos disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. No diálogo de Platão, Alcibíades, ele coloca conversas entre Sócrates e Alcibíades, que foi discípulo de Sócrates. E uma das colocações de Sócrates é, quem escreveu o dístico que está no frontispício do templo de Apolo, em Delfos, conhece-te a ti mesmo, note-se alto em grego, foi alguém que disse algo sem importância? Aí Alcibíades, de jeito nenhum. Ele disse, e qual é a ciência que você acha maior em torno disso? Ele disse, justamente essa, de conhecer-se a si mesmo. E essa frase, segundo se diz, foi criada por Tales de Mileto, o primeiro filósofo. Conhece-te a ti mesmo. E aí diz Kardec, é verdade, reconhecemos a veracidade dessa frase, mas como eu posso conhecer-me a mim mesmo? E aí o Espírito de Santo Agostinho dá um exemplo a partir da sua experiência. Façam o que eu fiz quando estava encarnado. Toda noite, antes de dormir, eu revia o meu dia, todas as coisas que eu fiz, ou seja, ele fazia um exame de consciência, como se diz na Igreja Católica, um exame de consciência do dia, via o que eu tinha feito, verificava se tinha sido uma coisa boa ou não, e tomava a atitude de mudar isso. Ou seja, eu tenho que começar a me aprofundar em mim mesmo, a analisar as minhas atitudes, as minhas crenças, a minha maneira de ser, as emoções que eu tenho. Eu escrevi um livro chamado Desenvolvimento Pessoal, uma proposta de individuação, que eu estou trabalhando, inclusive, nele agora para reeditá-lo, onde eu busco chamar a atenção das pessoas para isso. Se eu quero, dentro do tema que nós estamos, procurar o bem, nós temos que fazer um trabalho, começar a verificar, vem cá, como eu tenho vivido, isso está correto? E alguém vai dizer, sim, mas o que será o correto? O correto é aquilo que realmente me traga benefícios reais e efetivos. Não benefícios superficiais. O que me traz o bem a mim é aquilo que, não me deixa doente quando eu como, não me deixa doente quando eu bebo, não me deixa doente quando eu faço. Aquilo que significa o quê? Cuidar primeiro do meu corpo. Cuidar daquilo que é o meu veículo. Colocar nele coisas que não atrapalhem o meu desenvolvimento. Que não me coloquem num estado não natural de consciência. Bebendo coisas, ingerindo coisas que me deixem fora de mim, que me façam perder o controle. Aí é o grande problema.
Eu tenho que começar a mergulhar em mim. Hoje, no dia de hoje, eu menti. Se mentir, eu tenho um problema de caráter. Se eu não consigo realizar coisas, eu tenho um outro problema psíquico muito grave. Se eu sou um indivíduo que vive irado constantemente, eu estou com um problema sério. Se eu sempre sou tomado pelos instintos, e isso significa estar sendo tomado pelos instintos, o que eu tenho falado até agora, eu tenho que começar a pensar, peraí, o instinto não pode me tomar. Porque o raciocínio, eu penso, ele pode tomar o cachorro, o gato, o leão, o elefante, a formiga. Mas me tomar, eu que sou um espírito pensante, eu que raciocino, não, senhor. Ele tem que ser meu amigo. É outra história. Eu tenho que entrar numa relação positiva com os meus instintos. E no momento, eu analiso o que eu fiz durante o dia. Se eu menti, eu penso, espera aí, o que é que eu estou ganhando com a mentira? Mais depressa se pega o mentiroso do que um coxo, diz o velho ditado, e é verdade. Você vê a pessoa mentindo no fato dela falar. E se você estuda um pouco de PNL, basta olhar para os olhos. Basta olhar para os olhos. Você sabe quando a pessoa está mentindo ou não está? A pessoa lhe olha fixo e começa a querer afirmar, você diz, já era. Mas também acontece conosco quando nós fazemos isso. Responsabilizar-se pelos seus atos. Quantos se responsabilizam? Ou simplesmente aprenderam a tirar o corpo de baixo. Isso acontece muito com quem tem irmãos. Eu sou um azarado nesse ponto. Eu sou filho único. Então, na minha casa, o que acontecia de errado, todo mundo sabia quem era. Pronto, eu não tinha em quem jogar a culpa. Mas você vê logo uma pessoa que foi criada no meio dos irmãos. Quando tem alguma coisa errada, eu não fui. Mas ninguém me falou que foi você, ô Debiloide. A pessoa começa. Isso demonstra aquilo que nós aprendemos. Então, se eu faço o que diz o Espírito Santo Agostinho, verifico no meu dia, eu começo a descobrir em mim aquilo que efetivamente precisa ser mudado e transformado. E aquilo que eu vou me conhecendo, ou seja, conhecendo a minha sombra. Aquilo que eu vejo nos outros, mas eu reprimo em mim. Porque normalmente o crítico dos outros é a pior infelicidade que existe. Ou aqueles que vivem afirmando que já são virtuosos. Eu vi uma mulher uma vez que se dizia, ela chegou para mim para conversar e já veio dizendo assim, eu sou uma pessoa muito boa. Eu digo, você não deve valer nada. Porque quem é bom não diz. E de fato, ela disse assim, você veja, nós temos uma fazenda. Eu peguei todas as meninas que estavam lá, peguei muitas, trouxe para cá, e elas estudaram, eu digo, enquanto você explorava, fazendo ela trabalhar de graça, sem pagar nada. Então você não presta mesmo. No entanto, a pessoa vê aquilo como virtude. Quer dizer, nós não criticamos a nós, mas eu garanto que ela critica os outros, porque é muito fácil. Então, ao fazer o que diz Santo Agostinho, mergulhando em mim mesmo, antes de dormir, verificando o meu dia, eu tenho que fazer o trabalho de aquilatar. As minhas atitudes são efetivamente corretas, são éticas, são moralmente defensáveis. Ao fazer isso, eu começo a fazer o conhecimento de mim mesmo. E a partir do conhecimento de mim mesmo, eu posso realizar a metanoia. E aí eu começo a descobrir o tesouro oculto de que fala a parábola. Eu começo a descobrir que eu possuo elementos, condições, eu tenho internamente um local onde o bem está estabelecido. Um local em que eu posso confiar como uma pedra de toque para saber se aquilo que eu estou fazendo está correto ou não está correto. Se vale a pena eu ficar mentindo para os outros, iludindo os outros. Se vale a pena eu ser corrupto, estar roubando os outros em todos os sentidos, inclusive no sentido afetivo. Se vale a pena isso,
O que é que efetivamente eu estou ganhando? Ao longo das minhas várias encarnações, eu tenho feito isso. Então está na hora de mudar, porque o que é que eu ganhei com isso? Nada. Nada. Eu vou vendo nas tendências que eu trago que não foi. Então, se eu quero ter um lugar para consultar o bem, eu tenho que começar a fazer esse trabalho comigo. E o trabalho significa, em primeiro lugar, ninguém é responsável pelo que me acontece. Eu sou responsável pelo que me acontece. Eu tenho encontrado pessoas em trabalho de terapia, com 60, 70 anos, que olham para mim e dizem assim, eu joguei fora tanto tempo. Eu digo, olha, vamos parar com essa história do tempo que jogou fora. Porque ninguém chora sobre leite derramado, inclusive que ele pode estar azedo e vai feder com um diacho. Então está na hora de começar a tomar uma outra atitude. Fazer aquilo que disse Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás para começar de novo, mas pode começar agora e fazer um final diferente. Então, o que eu quero fazer, na etapa cronológica em que eu esteja, eu tenho que começar ali. O que aconteceu antes, eu só vou lidar com as consequências. Então, é preciso que eu comece a tomar consciência. Se eu não fiz, eu tenho que começar a fazer. Uma vez, veio uma moça, uma senhora a mim. Ela estava toda encalacrada financeiramente. Por quê? Porque ela agia como muitas vezes nós agimos financeiramente. O que é? Nós não prestamos atenção naquilo que estamos fazendo com o nosso dinheiro. E o dinheiro, ele tem duas faces. Uma face em que ele incentiva a fazer, a comprar. E uma face que é quando ele falta. Cadê ele? Ele estimula você a gastá-lo e, ao mesmo tempo, você vai aprender com a falta dele. E a pessoa estava, eu digo, vamos fazer um trabalho? O trabalho é se livrar da dívida. Mas é muita coisa. Em primeiro lugar, eu quero saber quanto você deve. Porque ela não queria saber. Eu digo, aquilo que a gente não quer saber, não quer tomar conhecimento, vira destino. Olha o destino em você. Você não tomou consciência do que estava fazendo com o seu dinheiro. E agora, olha o problema. E ela aí começou a fazer. Mas eu tomei um susto com veja, não adianta tomar susto. Você tem que entrar em contato com o que você fez. E agora vamos fazer, à luz do que você fez, o que é que você tem que fazer? Porque todos nós temos a solução em nós para os nossos problemas. Todo mundo sabe o que deve ser feito. Todo mundo. Essa história, não sei o que fazer, sabe sim. Precisa saber se a pessoa quer pagar o preço para fazer. Primeiro preço, eu digo, vamos... Nada de novos débitos. Pagar o que tem e pagar com inteligência. Vamos começar a fazer isso. E, ao mesmo tempo, o que sobrar, guardar. Guardar, por menor que seja. Foram 5 anos. Mas hoje, tem dinheiro guardado na poupança. Não tem mais problema. Não tem angústia, não tem insônia. Insônia! Tinha muito, não dormia, tomava remédio para dormir. Como é o nome? Ziprex, eu nem sei o nome dessa felicidade para dormir. Porque o meu problema é não dormir, não é dormir. Eu tanto que eu olho para as pessoas que deu, eu tenho insônia, me dê um pouquinho, pelo amor de Deus. Porque eu tenho tanta coisa para fazer e eu não tenho coisa. Aí eu me dá sono, eu começo a dormir. E eu queria fazer coisas que eu não posso. A consciência tranquila. Não tenho nada para ficar pensando que está me preocupando. Amanhã como é que eu vou pagar aquilo se eu não tenho dinheiro? Quem mandou você fazer a dívida? Não faça. Na hora de fazer, pense. Vou buscar o bem. Consulte o bem. Qual é o bem? O meu bem. É bom eu fazer essa dívida agora ou não? Porque eu vou ter que pagá-la mais adiante. Mas eu tenho um dinheiro para receber. Sim, e se o outro não puder lhe pagar? Como é que fica?
Muita gente agora, funcionário público, estava fazendo maiores contas para o São João, porque sempre recebeu antes. Não recebeu. E agora? O que é que vai fazer? Porque estava com... Não, mas a gente sempre recebeu. Mas tem um dia que não recebe. E isso acontece com tudo na vida. Consultar o bem, aquilo que efetivamente é bom para mim. E se eu vou transformando, fazendo essas modificações internas, se eu começo agora, como espírito, a me ligar vibratoriamente com aquelas entidades espirituais que gostam de mim, infelizmente, a maioria das pessoas espíritas que eu conheço adoram, são taradas de paixão pelos obsessores. Taradas de paixão. Eu já vi duelo. Era uma Olimpíada de obsessão. Quem tinha a pior obsessão. Mesmo que em consultório médico, que as pessoas ficam, cada um querendo ser mais doente do que a outra. O meu obsessor, você não sabe. Ainda tem uns obsessores dizendo, esse meu obsessor não me deixa casar, porque na vida passada eu traí ele. Eu disse, sim, o que tem a vida passada? Muita gente está traindo hoje e não está com problema, olha. Porque na vida passada, eu digo, vida passada não existe, já começa que o seu vocabulário está completamente errado. Você teve uma existência passada e o que passou, ora bolas. Por que você não trabalha agora, efetivamente, para o casamento? Por que é que eu não estou conseguindo casar? Muitas vezes chegam para mim na terapia, moças assim, não, eu não consigo manter um relacionamento. Eu digo, você tem CC? Não. Eu digo, você tem mau hálito? Não, então, qual é o problema? Você deve ter um problema. Eu só acho um homem que não presta. Eu digo, vixe, você acabou de fazer uma confissão braba. Porque semelhante atrai semelhante. Então, vamos com calma nisso aí, minha filha. Então, você vai ter que deixar vai começar a prestar, porque para poder atrair o que preste, porque senão, pelo amor de Deus, o que você está fazendo na vida? Não é só atraindo o que não presta. Você está fazendo uma confissão aí que você deveria pensar nela. Tem umas que dizem, tem dedo podre. Eu digo, vai tratar, porque dá grangueira nesse negócio. Você morre, vai perder a mão, vai perder o braço. É umas coisas assim. Ou seja, a pessoa quer colocar a culpa, a responsabilidade em tudo que lhe acontece aos outros, não a si. Aí é que vem a busca do bem, a primeira busca do bem em mim. Eu começar a estabelecer dentro de mim um tesouro, do qual eu possa tirar. E nós estamos vendo isso sempre. Hoje em dia, ninguém pode falar que não sabe. Porque hoje em dia nós temos à disposição isso aqui. Você quer começar a trabalhar o seu bem interior? Use. Se não puder ser um desse, pode ser um qualquer outro. Mas... Porque aqui tem todos os elementos. Agora mesmo tem muita gente que está por aí ouvindo essa palestra. E de outros centros. Tem muita gente que está ouvindo um TED Talks. Palestras notáveis sobre várias coisas. Muita gente está ouvindo um Cal Mascarenhas, amigo meu, falando. Está ouvindo as palestras de um Medrado, ouve aqui do Adenauer e de outros amigos que tem aqui. E que nos leva cada um a pensar. E a pensar em quê? Em mim. Naquilo que realmente eu sou e que me estimula a entrar num contrato vibratório com os espíritos que me auxiliam. E eu falava, todo mundo é tarado por obsessor. No entanto, Allan Kardec, Livro dos Médiuns, que eu traduzi e vai ser lançado para o mês, não vou dizer nada. Eu traduzi para a Fundação. Allan Kardec, falando sobre mediunidade de inspiração, ele vai dizer que por aí todos podem ser considerados médiuns. Por quê? Porque todos nós temos, sempre no mundo espiritual, pessoas que gostam de nós. E esse número é muito maior
do que aqueles que dizem que vão atrapalhar a vida da gente. Primeiro que isso é um papo furado muito grande. Para atrapalhar a minha vida, qualquer espírito, eu tenho que estar em cumplicidade com ele. Se eu estou passando um problema porque tem um espírito obsessor, é porque eu sou igual a ele. Então, se eu mudo, eu mando ele para as profundas, na mesma hora. Me livro dele. Eu saio dele. Porque eu fecho a minha mente para ele. Então, esse é o grande trabalho. Eu descobri esses recursos que eu tenho, que eu posso utilizar. E, além do mais, um recurso fundamental, que é o recurso da oração, do pensamento positivo, da meditação positiva, da imaginação ativa. Pessoas, às vezes, vêm para mim, eu tinha tantas coisas que eu gostaria de realizar, e, às vezes, as pessoas são tão burras. Eu conheço uma pessoa que trabalha, ganha pouco num determinado local, mas tem um sonho, um dia ela me disse. Eu gostaria muito de ir à Espanha, a Madrid. Eu digo, por que você não vai? Porque é muito caro. Tudo bem, mas você pode fazer, veja, um pacote, pague em 2 anos, junte um dinheirinho, que dará para você ir. Não sei o quê. Quando um dia ela entra de férias, quando volta, ele diz assim, eu e meu marido saímos de carro, fomos até o Paraguai, a Argentina. Eu disse, Detraquê, você gastou muito mais do que gastaria para ir na Espanha, como você gostaria. Faça a conta do que você gastou de gasolina, de almoço na estrada, de lugar para dormir, ainda nos perigos que você passou. E você não podia ir na Espanha? Ali? 8 horas de avião? Ou seja, às vezes as pessoas dizem que querem as coisas, mas não fazem nada para ter. Tinha uma pessoa com um problema desse, tinha umas coisas que gostaria de fazer. Eu digo simples, liste tudo o que você quer fazer. Coisas que sejam, aqui para nós, vamos olhar, coisas que sejam éticas, pelo amor de Deus. Listou, vamos listar. E toda noite você, antes de dormir, leia, dizendo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E durante o seu dia normal, comece a pensar em coisas que você pode fazer para atingir aqueles sonhos. Primeiro você fala para o seu inconsciente, para que ele modele o mundo, as realidades para você, ou lhe faça enxergar as coisas. Eu digo, se prepare para ter sorte, que as pessoas às vezes dizem para mim, não tenho sorte. Eu digo, sorte é o casamento da preparação com oportunidade. Sim, mas por exemplo, eu gostaria de tirar na Mega Sena, você faz o jogo. Não, então não vai tirar nunca. Porque a preparação é jogar. A oportunidade é quando cair. Se eu não jogo, como é que eu tiro? Fica meio complicado essa história. Então, preparação com oportunidade. Eu me preparar para. Aí as coisas começam a se fazer fáceis. Eu vou descobrindo o tesouro que eu tenho. São os recursos internos. É a minha mente, é o meu inconsciente que trabalha a meu favor. São os meus amigos espirituais que trabalham a meu favor. Eu tenho certeza absoluta que sempre o melhor me acontece. E olha que às vezes o melhor vem numa condição braba. Eu me lembro que eu tinha começado, anos atrás, eu entrei num determinado emprego. Fui trabalhar. E quando eu cheguei lá, quando você chega novo no emprego, os abacaxis que tem largam na sua mão. E me largaram um abacaxi, que era um abacaxi que aqueles que tinham pedido não queriam e faziam tudo para sabotar. Eu comecei a trabalhar. Quando eu vi, a bomba ia estourar na minha mão e eu não tinha culpa. Aí eu virei uma arara. Virei assim e disse assim para Deus, que minha oração com ele é sempre braba assim. Eu digo, está acontecendo isso, eu vou pagar aqui um fifó que eu não acendi. Vou pagar um fifó que eu não acendi. Dê um jeito. Dê um jeito.
era um dia de sábado, eu fui para a faculdade. Eu estava fazendo um curso noturno, noturno e tinha aula de sábado. E lá vou eu. Para o meu carro era um Fusquinha, você veja aquele tempo bom de Fusquinha. Parei o Fusquinha, saltei do carro, deu uma torcida no pé, eu caí. Quando eu caí, a chave entrou na minha mão. Eu nem senti a dor, puxei e fiquei ali no chão. Tentei assistir aula, não dei, fui para casa de noite e estava tudo doendo. Chego, não vou para o hospital, acato, inclusive, não estou fazendo propaganda porque foi lá que eu fui. Meu pé, botaram um gesso daqui até lá embaixo. Eu estava tendo arrepio de frio, tiveram que abrir, limpar, dar remédio e tal. E me deram 15 dias de licença. Resolveu o problema. Aí eu virei, também não precisava me matar, me aleijar, né? Olha a bola. Eu pedi de outro jeito. Então, procurar o bem, às vezes, significa isso. Eu procuro o bem e recebo a resposta. Só que a resposta, às vezes, é desse tipo. Não é sempre tudo nas nuvens, mas no comum é sempre positivo, porque os amigos espirituais e aqueles que são responsáveis por mim, me atendem. E atendem por quê? Para, fechando a nossa conversa, o Deus que eu penso não me julga, não me dá, eu não acredito em karma, eu não acredito em resgate, eu não acredito em dívida, não acredito em expiação. Eu acredito sim que Deus me ama e faz o melhor por mim sempre. O que eu fiz de errado foi aprendizagem. Eu não sabia, ele me criou simples e ignorante, logo eu estou aprendendo. E o que eu tenho que fazer é aprender com os meus erros. Porque aprendendo, eu vou tendo em mim as condições e sedimentando o bem que eu preciso consultar em qualquer oportunidade para agir da forma mais correta possível. Um beijo no coração de vocês e muita paz.